Oi pessoal, boa noite. Aqui mais uma vez no Cat Geek. Venho falar sobre um tema muito bacana que é relacionado a Fate. No caso, é uma história de Fate que foi criada e feita através de Kohase, que é uma revista, né, no Japão, que eram feitas tirinhas. E hoje eu quero contar um pouco sobre a história, sobre os personagens, sobre o mundo ali, a ambientação, sobre a trama, sobre alguns personagens ali que eu acho que são importantes e relevantes para a história. Então, eu gostaria realmente que vocês pudessem, primeiramente, que vocês pudessem curtam o canal, se inscrevam, compartilhem e que vocês possam aproveitar e curtir realmente esse tipo de conteúdo que eu estou fazendo, né, relacionado a animes, séries, filmes, jogos e qualquer outro tipo. Então vamos lá. Fate Headline, ele foi baseado numa história, né, de Fate, no qual a protagonista era uma outra personagem, né, que era Kohako, e essa história foi construída ali de forma muito engraçada, satírica, bem humorada, em um dos eventos, né, de Fate Grand Order. E no meio desse tempo, a história ela acabou mostrando, né, os eventos ali, no qual teve uma guerra do Santo Graal, no período antigo do Japão, na época onde houve a Segunda Guerra Mundial. E ali os servos foram invocados, e dentre eles havia a Okita Saber, né, que é a Sakura Saber, no caso na outra história. E aí essa história conta com mais detalhes, colocando outros personagens ali nessa história, para que as pessoas realmente tivessem um deslumbre, tivessem uma percepção ali uma narrativa mais densa, mais pesada, um pouco mais séria. E a história começa com o Kanata Akiga, que é o protagonista da nossa série. O Kanata, ele vive no atual Japão, e ele é um estudante comum do ensino médio. E o pai dele chega um dia e comenta que ele teria que visitar a casa da avó dele, porque ela está vendendo, né, vendendo a casa, e ele precisaria realmente que o seu filho fosse lá. E ele chegava a comentar sobre a questão da linhagem dos magos, né, da família dele, e que realmente tem uma grande importância. E o pai dele acaba que ele não chega nem comentar muito sobre isso, né? Não quer falar, relacionar, porque ele não deseja realmente que as pessoas saibam sobre isso. Então, assim, a história vai se desencadeando aí, até que quando eles vão lá, ele acaba achando, ele vê vários pertences, vários utensílios da avó dele, e, e acaba que ele encontra um objeto ali. E quando ele entra em contato com esse objeto, acaba que ele abre um portal ali, e dentro desse portal ele acaba sendo lançado para esse outro mundo, né? Que é do Japão imperial ali, no qual onde estava sendo travado a Segunda Guerra Mundial, e ao mesmo tempo estava tendo a guerra do Santo Graal. E ele vê já diretamente, você já repara assim nas cenas ali, a Oda Nobunaga dilacerando as pessoas, matando todo mundo sem o menor pudor, sem o menor resquício de pena. E você vê assim a crueldade da personagem, você vê realmente ela destroçando. E ela realmente tentando acabar com todos os servos e querer um monopólio e a soberania ali daquele mundo, né? Porque a Oda Nobunaga é um tipo de servo que nunca realmente quis receber ordens, né? Nunca quis ser mandado ou viver realmente como um objeto ali de uso ali do seu mestre, né? Tanto que algumas partes da história você vê que o mestre dela não é revelado, mas você vê que ele fica ali escondido, não é falado nada, e existe um rapaz que direciona alguns comandos, né? Direciona algumas situações ali para que ela realmente possa cumprir. Mas ela faz assim, porque por autonomia própria, ela faz o que ela quiser. Chega lá, algumas cenas, você vê as cenas ali dela destruindo ali alguns jatos ali do exército, né? Alguns veículos aéreos.
E nessa cena do trem, ela estava procurando um servo ali, né? Um dos candidatos ali. E acontece que o Kanata, o Akiga Kanata, ele encontra a sua avó, que tinha morrido, no qual ele estava procurando algumas coisas. E aí, nesse meio tempo, ele encontra ela realmente travando uma batalha ali com um servo, com a dona, enfrentando o servo, primeiramente esse primeiro aí que apareceu. E o Oda Nobunaga ali matando ali várias pessoas, já estando no vagão ali do trem. E acontece que ela precisava realmente libertar esse servo, né? Porque ela não conseguiria enfrentar sozinho. Até que ela cria um círculo mágico e em vez de que o servo fosse realmente fosse posse dela, ela comandasse, no final das contas aconteceu o contrário. Através de um livro que o Kanata tinha levado, ele acaba realmente, depois de um ataque, né, poderoso de outro servo que estava lá, ele acaba, realmente, essas páginas acabam se abrindo até que é o ponto que se manifesta uma luz ali e acaba que nesse meio tempo se revela no meio da explosão a nova serva ali, que no qual, em vez de ser para Atono, seria que é para a avó do Kanata, não. Acaba indo para o próprio protagonista, o Akiga Kanata. E ele fica surpreso, porque ele não esperava que isso acontecesse. E ele fica muito, muito desorientado, muito nervoso, agitado, aflito, porque ele não sabe o que está acontecendo, não sabe para onde ele está, não sabe que ano que ele está. E ele é jogado no meio de uma batalha visceral muito cruel. E então, assim, ele fica muito perdido durante esse meio tempo. Então, assim, você vê realmente esses acontecimentos e tem outros momentos muito importantes da obra, quando a avó do Tono, a avó do Kanata, né, a Tono, ela tá tomando chá na casa dela e ela estava se escondendo, né? E ela estava se escondendo ali porque ela não tem um servo e ela fica muito vulnerável. Sem um servo ela não consegue, ela é incapaz de poder fazer qualquer coisa, mesmo que ela tenha magia, tenha as habilidades dela como maga, mas ela não consegue fazer tudo sozinha. Então ela pede para que o próprio protagonista ele possa realmente vasculhar, verificar e ver realmente remanescentes de servos ali, entendeu? Então ele acaba encontrando, a Saber acaba encontrando um servo, né? Que primeiramente, antes de falar qualquer coisa, né? Ele acaba buscando criar uma aliança, né? Criar uma negociação para que eles possam trabalhar junto. E só que ela rejeita, ela nega isso completamente, porque ela acredita que qualquer pessoa que esteja ali pode ser um potencial inimigo. Então ela já parte pro ataque. Você vai ver várias cenas de luta ali, dela cruzando a espada com o servo e as mestras. E ela vai atacando sem qualquer pudor, sem qualquer tipo de sentimento ali, de pena ou de empatia. Então você vê isso muito acontecendo. Então, nesse meio tempo, a Tono estava lá num prédio, né, num prédio lá do Papa, né, do padre lá, que conheceu muito sobre a guerra, e ela trocava informações privilegiadas ali sobre a localização dos servos, como que realmente pode acabar com os servos, então. E ela fala que ele precisa que esse Papa fale para ela como que ele possa desfazer essa questão da união desse personagem, porque ele não tinha qualquer capacidade, habilidade ou qualquer conduta ali para que ele realmente conseguisse lutar ou resolver a situação ali. Porque ele não tem experiência em combate, e ela já tem experiência, ela já sabia lutar, ela já sabia o que estava acontecendo, ela sabia realmente lidar de forma muito fria e de forma muito tranquila ali a situação. Ela conseguia realmente ter artimanhas e planos muito mais consistentes, coesos ali. E ele fala que não existe uma possibilidade, mas ela precisaria fazer tal ato, precisaria de fazer algo assim. Então ela fala com ele e ela volta. E acaba que encontra um ninja lá, um samurai, um assassino, e parte por cima dela. E aí acontece um confronto totalmente, realmente intenso e muito, muito impressionante.
E ela tentando realmente se esquivar de todos os golpes e ela usando várias habilidades dela ali para poder inibir ele de qualquer tipo de ataque, enfraquecê-lo, mas nada acontece. E ele estava lá porque ele justamente, ele acreditava que ela era uma serva, era uma mestra da serva lá que tinha aparecido e que era uma inimiga que ia contrariaria o exército o imperial japonês, ou Oda Nobunaga e os comandantes ali. Então, eles começam o combate e enquanto isso, nesse meio tempo, a Saber Okita Soji e o Akanata, eles estavam conversando sobre as situações da guerra, que ela vivencia a guerra, que ela já passou por situações difíceis, complicadas. E eles se fala muito disso, eles vão conversando no meio tempo, que é numa cafeteria, e aí começa um tiroteio. E os soldados ali do exército japonês, né, da Segunda Guerra, começam a atirar para matar eles. E muitas pessoas ali acabam sendo mortas ali cruelmente. E Kanata fica totalmente traumatizado, porque ele não sabe o que fazer, ele não sabe que conduta que ele vai ter, ele não sabe como reagir. E ela pede para que ele se esconda. Porque como ele não consegue lutar, ele não consegue fazer nada, e como o papel do mestre é realmente se manter vivo para que a serva possa continuar lutando, ela vai e começa a dar várias sequências, cortando a cabeça, cortando os membros da mão, cortando a cabeça, cortando o ombro. E você vê a arte muito bem desenhada, a arte muito bem feita ali. E ela fazendo com total frieza, parece que não tendo qualquer tipo de sentimento ali, de arrependimento ali. E você vê realmente o Kanata totalmente assustado ali, sem saber qual a reação e saber o que fazer. Ele não sabe se vai fugir, se vai esconder, porque a qualquer momento ele pode levar um tiro e morrer. Né? E acontece essas cenas. E chega um momento que, quando acontece que ela mata todos os soldados, ela chega toda. Ela vê todo ensanguentado por causa do combate. E ela fala que ela vai estar do lado dele, que vai ajudar ele e tudo mais. E aí acontece isso. E aí então a cena, ele fica traumatizado e vão embora, porque eles precisam sair dali, porque já descobriram a localização deles. E não demoraria muito tempo para Oda Nobunaga e os comandantes, os tenentes, os coronéis ali soubessem sobre eles e quisessem seguir eles para matar. E aí acontece no meio tempo que, enquanto isso ocorre, a Tono, a avó do Kanata, ela enfrenta uma batalha e ela é esfaqueada, acaba perdendo muito sangue ali, e ela não tem outro recurso, não tem outras pessoas ali, porque o Kanata a Okita Soji, eles não estavam ali naquele instante, e ela não sabia, ela estava tentando usar tudo que podia, usava as magias, usava tudo, mas parecia que nada realmente afetava. E quando ela achou uma abertura para poder afetar ele acaba cortando os dedos dela e impedindo dela usar magia, porque como ela não tendo mais as mãos, ela sangra demais, e aí no momento que ele ia matar ela, aparece ali a Okita Soji de surpresa, aparece ela de surpresa, no último instante, e defende ela, e começa uma batalha muito voraz, muito, muito incrível, assim, dos personagens ali. E o Kanata percebendo, tendo um pouco mais de clareza, ele vendo o papel dele que ele tem que ter na história, de posição de realmente de mestre ali, de uma pessoa que tem que ter um pouco mais de tranquilidade, mas ainda ele se sentindo acuado, sentindo inseguro sobre aquilo, mas ele vendo que não existe outra solução senão a luta, a batalha, a luta, né? Então essa história começou assim, o desenrolar, e é legal porque mostra no Fate Headline outros personagens ali, realmente ali outros servos ali, e como que o exército está utilizando dessas armas ali, entendeu? Essas armas que para eles são militares, né? Oda Nobunaga, eles têm a intenção realmente de destruir ali e fazer o domínio ali, né? Os alemães ali, né? O exército alemão. E ela e o Oda Nobunaga faz de tudo para poder destruir, porque o que traz realmente propósito para ela é matar e dominar tudo e se tornar um novo imperador ali, né? O tirano. Então, assim, é muito interessante como a história está se desenrolando, né, nesse momento. E você vê essa aliança, né, que até o momento é desconhecida, né, porque enquanto ela estava lutando, a Okita Soji estava desferindo vários golpes nele, e o servo ali estava se divertindo, achando maravilhoso,
E o Kanata e a Otono ali, eles estavam ali, ela estava sangrando demais e ele precisava cuidar dela, precisava fazer alguma coisa. E então assim, foi uma luta ali que destruiu quase todo o cenário ali, e eles precisavam se proteger, enquanto realmente eles estavam desferindo suas espadas ali, e ela estava realmente tentando realmente acabar com aquele combate o mais rápido possível, né? E também tem a questão da doença, né? Porque a Okita Soji, ela é uma serva, ela não morre ali, mas ela tem aquela questão dela sangrar, tossir demais. Tem algumas cenas que você vê ela sangrando, né? Tossindo. E é legal você ver essa coisa ali dentro do mangá, por mais que as pessoas que jogam o jogo conheçam. Mas é interessante realmente você ver essas cenas ali. Ela também estando. Você vê o estado. Ela também está estando debilitada ali. E então, assim, eu acho bem legal. E assim, esses personagens, assim, mostrando eles como que é a conduta de cada um e isso mostrando também que eles não querem essa questão de deixar o país à mercê desses imperadores, desses tiranos, e muitos outros ali realmente querendo cuidar, querendo ajudar, tanto que quando houve a batalha final, essa batalha, né, nesse local, e quando o Servo foi embora, né, irritado e nervoso porque não poder concluir a sua luta, né, porque a espada dela da Aokita tinha sido impedida de lutar por causa, acho que por causa da sua espada. E aí ela descobre sobre essa aliança. E aí o Akita Soji pergunta: será que eu devo fazer? Será que é melhor? E no decorrer da cena ela buscou ajudá-lo, sabe? E ele fala muito isso, que ele sobre as suas incertezas, suas inseguranças, mas que ele vê que agora que o papel dele é realmente ter que lutar, que ele tem que se salvar, ele tem que se proteger e não ser um peso, não ser um objeto ali para se tornar como um objeto sem qualquer princípio de mudança ali. Então é legal você ver ele querendo, se esforçando, se dedicando a querer melhorar. É uma cena bem legal dele mostrando essa fragilidade, essa sensibilidade, e a Tono como avó demonstrando esse carinho que ela tem por ele. Então é muito legal você ver isso no personagem, entendeu? E mostrando essa sensação triste. E depois ele falando com a Okita Soji, por que ela luta, por que ela batalha, qual que é o sentido dela querer lutar e qual que é o desejo que ela tem. E ela fala que ela quer continuar lutando, que realmente o desejo dela, ela ainda vai descobrir enquanto estiver lutando. Então, assim, é bem legal, eu achei bem interessante o mangá, sabe? Eu gostei muito dos trabalhos ali, eu gostei muito do desenrolar. Ainda estou acompanhando, estou vendo os capítulos ainda. E, assim, é muito legal como que esse autor ele conseguiu realmente trabalhar muito bem esses personagens, né? E conseguiu trazer uma profundidade muito grande e mostrar um lado um pouco mais antigo do Japão, e mostrando esse período de terror, de medo, de angústia da guerra, né? Porque mostra o lado da Segunda Guerra, mas mostra também o envolvimento da Batalha de Santo Grau e a importância que ela tem ali, entendeu? E o que ela pode acontecer ali no desenrolar, né? Do desfecho dessa batalha. Então, assim, é legal você esses outros servos ali e meio que demonstrando total empatia, como esse aí, que esse rapaz aí que queria ajudar ela com essa serva. E como a Okita Soji ainda busca realmente o Kanata tentar mostrar um pouco de sentimentos humanos, né? Porque ela parece que ela se priva ou ela não tem qualquer tipo de sentimento ou qualquer tipo de emoção ali para as pessoas, a não ser ter que lutar para proteger aquela pessoa que realmente firmou um contrato. Então, assim, é muito legal essa história. Eu recomendo bastante que vocês realmente venham conferir. É muito legal. Digamos que é uma spin-off de Fate Grand Order, né? Porque foi retirada, né? De Guda Guda. É uma história ali no qual colocaram outros personagens em vez dos personagens que foram criados. E é uma história assim que estão sendo bem construídas, né? Ainda falta o mistério para descobrir quem que é esse servo aí, né? O mestre no caso da Dona Bunaga, porque ele ainda está em segredo, ele não falou nada, ele não mostrou não fez o seu movimento ainda, né, durante esse arco atual, essa batalha. E tem esse outro cara aí, esse comandante, esse cara aí que acho que dita as ordens do local, que ele tá criando, digamos, ele tem um servo ali, um berserk, né, que está sendo colocado em um receptáculo, né, num local ali, num tipo laboratório. E ele tem a intenção de usar ele para poder realmente destruir, matar todos os tipos de servos. E não importa quais pessoas têm que morrer
ao redor dele. Então, assim, eu tô muito ansioso para ver o que vai acontecer. E eu recomendo muito, porque eu, como um grande fã de Fate, e como já tenho, e como eu joguei, eu conheço um pouco as histórias, tenho falado muito com os amigos meus, é bem legal realmente conhecer uma história que tem esse lado assim mais sombrio, mais pesado. E eu nunca tinha visto, talvez, em Fate, assim, uma história própria, assim, de Fate, mesmo que seja um spin-off, se passar num período antigo, por mais que tirando a parte da questão das singularidades, mas uma história própria do autor ali, né, que foi tirada de Korra Ace, mas com essas reviravoltas ali, muito bem construídas e vários momentos aflitivos ali dos personagens, né? E eu espero realmente ver talvez um crescimento ali do protagonista. E a gente já começa a ver resquícios disso, né? De fragmentos ali de condutas ali, de ações dele. E então assim, eu tô gostando muito e eu tô achando bem legal esse arco aí. Eu dei uma resumida, eu falei um pouco ali sobre a história, né? Claro que o que eu souber, o que eu entender melhor, eu vou passar para vocês. Então, assim, eu recomendo muito, eu recomendo muito, assim, que vocês venham ler, que vocês aproveitem e apreciem essa obra, porque vale muito a pena. E vamos ver o que vai acontecer, né? Agora, qual que, o- que a, qual, qual, que a, qual que a Horda do Monaga agora vai arrumar, né? Porque ela quer matar esses servos, né? E aquela domínio, porque o Oda Nobunaga sempre foi um cara tirano, autoritário, realmente ganancioso, sempre quis dominar o Japão e não deixa ninguém ditar as ordens sobre ele. E vamos ver o que vai acontecer, né? Agora com essa batalha da Segunda Guerra Mundial. E realmente vamos ver o que o Kita vai fazer agora e o que o Kanata vai tomar posição ali, porque como ela está sendo tratada agora, né, pela a avó do Kanata sendo tratada, né, pelos esses dois novos companheiros dela que fizeram uma aliança ali. Vamos ver o que vai acontecer. Então é isso, pessoal. Eu vim falar um pouco da história de Fate, Headline, porque é uma história muito legal e igual eu falei, eu tenho acompanhado um pouco ela. Eu tinha dado uma parada, mas eu voltei a ler. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo, que realmente vocês tenham aprendido ali de alguma forma sobre o que eu tenho falado, transmitido para vocês. Novamente, eu espero eu espero que vocês possam realmente continuar acompanhando meu canal, que vocês curtam meu vídeo, compartilhem e vocês se inscrevam e ativem o sininho aqui. Para qualquer outro tipo de novo conteúdo, de nova informação, eu venho aqui publicar e que vocês possam ficar sabendo, tá bom? É isso aí, pessoal. Boa noite. Aqui é Geek. Valeu.